Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta chamada Web Browser. Essa ferramenta já está disponível lá no nosso IDE, ou seja, lá na nossa área de programação do Excel e, portanto, basta a gente incluir na nossa aplicação, ok? Bom, basicamente, o que é o Web Browser? Ele simula um browser no nosso formulário, né? Ou seja, aonde a gente incluiu esse controle, esse objeto. E daí eu trouxe um exemplo de aplicação desse web browser que a gente vai estar vendo aqui nesse projetinho, que também vai estar disponível lá no macrofaz.com.br. Bom, o exemplo que eu trouxe, né? Como eu disse, o web browser ele simula um browser para a gente dentro de um formulário do VBA, né? Dentro de um formulário do Excel, por exemplo. E assim a gente pode visualizar arquivos, porque a gente sabe que o browser também permite que a gente visualize arquivos. E nesse exemplo aqui eu trouxe para a gente ver como nós fazemos para visualizar PDFs e TXTs dentro do nosso formulário, dentro do nosso user form do VBA, ok? Então, só para a gente entender o funcionamento aqui desse projetinho que eu trouxe, nós estamos vendo um caminho e nesse caminho aqui a gente tem alguns arquivos. Ele já trouxe para a gente os arquivos que estão lá no caminho e com isso, com o Web Browser, a gente pode visualizar esses arquivos que estão lá nesse caminho. Portanto, notem que a gente está vendo arquivos do tipo TXT e arquivos do tipo PDF. Bom, então só uma observação aqui para a gente entender um pouco sobre o Web Browser. Para que a gente visualize os PDFs no nosso user form, no nosso formulário, a gente precisa, obviamente, ter o PDF Reader instalado na nossa máquina. Ele é bem leve, bem simples. Eu vou mostrar aqui e vou deixar o link para quem não tiver já o Reader PDF gravado na máquina, né, instalado na máquina, pode ir lá no site baixar, é bem tranquilo. Então basta a gente vir aqui no site da Adobe, né, onde tem as ferramentas da Adobe, e baixar aqui esse PDF Reader. Depois disso a gente já pode trabalhar tranquilamente lá com o nosso web browser. Bom, e nesse projetinho aqui que a gente está vendo, além da gente ver os arquivos PDFs e TXTs que a gente tem lá na pasta que a gente colocar aqui no caminho, a gente também vai poder, ao mesmo tempo, renomear esses arquivos. Portanto, a aplicação fica interessante porque dentro do Excel a gente consegue visualizar PDFs, por exemplo, e ao mesmo tempo alterar o nome deles. Então, a aplicação se torna interessante porque a gente pode fazer uma busca através do caminho que a gente colocar aqui, que quando a gente digita o caminho aqui e depois de digitar a gente dá um Enter dentro dessa caixa de texto, ele vai lá, varre essa pasta, esse caminho que a gente digitou e traz para a gente todos os arquivos e, portanto, agora a gente pode, além de visualizar, alterar o nome desses arquivos, ok? Bom, então, para a gente usar o Web Browser na nossa aplicação, é bem simples, a gente só tem que adicionar ele aqui nas nossas ferramentas. Então, o que a gente tem que fazer é clicar aqui nesse íconezinho da caixa de ferramentas. Quando abrir aqui, a gente coloca o botão direito do mouse em cima e controle adicionais. Esse é um caminho para a gente adicionar o Web Browser. Depois que clicou aqui, vai abrir as opções de controles adicionais que a gente tem e depois disso basta procurar aqui o controle chamado Microsoft Web Browser. Depois que encontrar, flega ele aqui e dá um OK, pronto. O Web Browser já está na nossa caixa de ferramentas. E se a gente clicar aqui nesse íconezinho de mundo aqui que ele criou, a gente já pode desenhar o nosso Web Browser aqui no nosso formulário, ok? E assim ele já está pronto para ser usado. Bom, então agora eu vou mostrar as partes que faz com que esse projeto varra essa pasta aqui e a gente possa visualizar os arquivos que estão nela, ok? Bom, então a primeira coisa que eu fiz foi no evento
chamado Activate, né, que é o evento que acontece assim que o formulário é mostrado na tela, né, é ativo na tela. Eu coloquei aqui para ele alimentar a nossa caixa de texto chamada TXT caminho, que é essa que aparece aqui na entrada do formulário, para que seja alimentada com o caminho onde vão estar os arquivos. Então isso pode ser uma variável, né? Também, se a gente quiser que esse caminho possa variar ao longo do nosso projeto. Mas aqui eu deixei de forma fixa, então ele vai varrer essa pasta aqui, C:\temp. E depois disso a gente tem aqui uma macro chamada atualizar, né? Eu fiz essa macro separada também, porque a gente chama esse atualizar várias vezes, então eu criei uma macro e aqui estou chamando essa macro através do nome dela. Então agora a gente vai dar uma olhadinha nessa macro aí. Então a macro atualizar, que é executada lá através do Activate do formulário, como a gente pode ver, ela é bem simples. A gente já trabalhou em outros vídeos aqui com o comando principal dessa macro, que é o comando dir, né? Então quem tiver dificuldades para entender o dir agora, basta assistir o vídeo lá que a gente trabalha com o dir, ok? Está bem explicadinho do começo ao fim. Mas como a gente pode ver, essa macro aqui é bem tranquila, ela é bem pequena. E basicamente o que faz aqui é primeiro cria uma variável para ser alimentada com o nome do arquivo que a gente vai trabalhar. E depois disso a gente limpa os controles, ou seja, limpa a caixa de listagem, limpa o LBL nome atual do arquivo e o nome novo. Depois disso a gente já entra com o dir, né, alimentando com os arquivos que estão no caminho que a gente determinou lá no nosso TXT caminho. E assim a gente entra num looping para varrer a pasta desse caminho. Ou seja, o looping aqui vai ser um do while, verificando se o nome do arquivo que ele está varrendo é diferente de vazio e, portanto, enquanto ele encontrar arquivos lá na nossa pasta. Nessa linha de if aqui, a gente tira a extensão do nome do arquivo para apresentar apenas o nome. E depois disso a gente adiciona esse nome do arquivo na nossa caixa de listagem. E aqui, essa última linha alimenta com o próximo arquivo. Então a gente chama novamente o dir para ele ser alimentado com o próximo arquivo que foi encontrado lá na pasta que a gente determinou. Portanto, dessa forma, com esse código, é o que acontece quando a gente dá um play aqui e mostra o formulário. Ele já pega o arquivo, o caminho aqui que a gente já deixou como padrão e mostra todos os arquivos que estão lá nesse caminho. Portanto, se a gente colocar aqui um outro caminho, eu vou colocar temp2 aqui, uma outra pasta, ele limpa tudo de novo, como a gente viu, e aí mostra os outros arquivos que estão lá nessa pasta, né? Aqui eu deixei os mesmos arquivos, mas se fossem outros, a gente ia estar vendo eles aqui no nosso web browser. E na nossa aplicação aqui, o que eu fiz? Quando a gente visualiza os arquivos e escolhe um arquivo, ele mostra para a gente aqui no nosso controle chamado web browser, coloca aqui o nome do arquivo atual, como a gente pode ver aqui nesse labelzinho que a gente criou aqui no formulário, e aqui fica pronto para receber o novo nome do arquivo. Portanto, se eu quiser alterar o nome desse arquivo que a gente está vendo na tela, que chama PDF exemplo 3, e eu quiser aqui passar a chamar esse arquivo de ademir.pdf, eu posso clicar aqui no botão alterar e notem que aqui na nossa listagem, na nossa nova listagem, o meu arquivo está renomeado. Então a gente consegue ver ao mesmo tempo que a gente consegue alterar o nome do arquivo. Portanto, se a gente for lá na pasta onde está o arquivo, a gente pode notar que ele foi devidamente renomeado. Bom, nesse botão aqui que a gente usa para renomear os arquivos, a gente trabalha com o comando name. Então, como eu disse, não só para o comando name, mas também para o comando dir, quem não souber usar, basta assistir esse vídeo aqui, ó, chamado Manipulando Arquivos com Excel, que nele vão estar os comandos que a gente usa nesse projeto aqui, ok? Então, quem tiver dificuldade para entender, basta assistir esse vídeo aqui, que vai conseguir fazer esse projeto tranquilamente, ok? Bom, e aqui dentro dessa caixa de texto chamada
caminho, txt caminho, eu também coloquei um código, né, no evento chamado keydown, que é o pressionamento de teclas, né? A gente também tem vídeos dizendo como usa o keydown, mas basicamente quando a gente dá um enter aqui nessa caixa de texto e, portanto, a gente ativa o pressionamento da tecla chamada VB Key Return, ele executa aqui novamente a atualização do nosso formulário, ou seja, ele atualiza a caixa de listagem com os arquivos que estão na pasta que a gente acabou de colocar. É por isso que eu coloquei aqui, digite o caminho e pressione Enter para atualizar, ok? Bom, então esse vídeo vai ficando por aqui. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, mais um controle chamado Web Browser. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E também, se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo sobre todos os projetos que a gente vai ver aqui no Macrofaz. Outra coisa que eu gostaria de lembrar mais uma vez é que esse projeto está disponível lá no site macrofaz.com.br. Então, quem quiser baixar não só esse projeto, como todos os projetos que a gente vê aqui no canal do YouTube do Macrofaz, basta ir lá no site, clicar em videoaulas e projetos e procurar aqui o projeto que a gente quer baixar, lembrando que a gente tem mais de uma página aqui, como a gente pode ver no rodapé da primeira página, a gente tem uma numeração aqui que indica todas as páginas que possuem os projetos, ok? Então, só clicar ali e baixar, porque todo projeto tem essa opção aqui, como a gente está vendo, baixar o projeto deste vídeo, ok? Bom, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.